Hoje é o dia da nossa revisão de história, revisão do conteúdo que nós estudamos e trabalhamos durante esse bimestre. Então, se você quiser ir acompanhando a prof, abra seu livro lá na página 58. Ali na página 58 está falando sobre cada bairro uma história. Como assim cada bairro uma história? E então ali nós trabalhamos um pouquinho sobre a importância do nome. Por que cada lugar precisa ter um nome e esse é um nome próprio que não se muda? A prof pegou aqui como exemplo a nossa linda cidade de Joinville. Então eu peguei a Rua das Palmeiras, que antigamente era dessa forma. Mas que história que a gente ouve aqui pela Rua das Palmeiras? O que mudou? Olha como ela é hoje. Por que nós damos nomes para lugares? De que forma que esses nomes são escolhidos? Então, os nomes são escolhidos e ficam fixos geralmente pelos primeiros moradores daquele local ou em homenagem a alguém que fez parte da história daquela cidade ou do Brasil, certo? Geralmente os nomes vêm embasados nisso, do mundo também. Então aqui a prof queria chamar um pouquinho de atenção, ó. Por exemplo, Rua das Palmeiras, que nada a ver esse nome, né? É isso mesmo? Não, foi dado esse nome exatamente por ser uma rua cheia de palmeiras. Então, durante esse bimestre, a gente estudou um pouquinho sobre a colonização. Mas antes da gente ver sobre a colonização, a gente falou sobre bairros. Bairros que são específicos. Por que específicos? Porque eles vão sendo colonizados por pessoas. E geralmente as pessoas, elas moram próximo de pessoas que elas gostam, que elas têm afinidade, não é verdade? E ali vão se formando bairros com aquelas culturas. Nós sabemos que, infelizmente, a história do nosso Brasil, houve escravidão entre os anos de 1500 a 1800, né? E que havia os famosos quilombolas. Quilombolas? Nem lembro mais o que é isso, prof. Será? Tem alguém que lembra para me ajudar? Quilombolas eram como se fossem pequenos bairros que os negros que conseguiam fugir das grandes fazendas em que eram escravos, eles formavam esses bairros no meio das matas. Então, hoje, o governo, né, ele determina terras específicas para comunidades quilombolas, ou seja, pessoas que são descendentes de quilombos. Então, ali eles moram, mantêm a sua cultura e é muito importante a gente valorizar. Aqui em Joinville, nós temos uma comunidade quilombola, certo? Alguém lembra do nome dessa comunidade? A gente fez sobre isso no nosso livro. Dá uma verificada aí. É Beco do Caminho Curto, o nome. Lembram disso? Entre outros bairros que chamam a atenção, a gente precisa destacar também os bairros indígenas. Só aqui na nossa região de Joinville nós possuímos mais de 10 aldeias e em torno de 600 índios. Aqui a prof pegou um pouquinho fotos de índios de São Francisco e daqui também da nossa região. Interessante isso, né? Por que é importante manter? Lembra que a prof falou sobre a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio? Porque nós sabemos que os índios, quando os portugueses chegaram aqui, quem morava aqui no Brasil eram eles. E eles passaram por muito sofrimento e isso acabou devastando todas as tribos indígenas que aqui havia, dificultando assim a manutenção dessas famílias. Então hoje existe este órgão que se chama FUNAI, que é quem mantém e preserva. E da mesma forma, terras são destinadas a essas tribos para que eles possam manter essa cultura. Mas falando um pouquinho de Brasil, né, que a gente chama que o coração do Brasil é um coração muito grande, está sempre de portas abertas, a gente falou um pouquinho que a formação dos bairros das nossas cidades começou muito tempo atrás com vários tipos de imigrantes. Então, a prof colocou aqui as fotos dos imigrantes japoneses, imigrantes sírio-libaneses, também imigrantes italianos e imigrantes alemães que chegaram até aqui e formaram vários bairros, tanto que grande parte da colonização do nosso país foi embasada nesses colonizadores que vieram muitas vezes fugidos de guerras e perseguições e outros também porque queriam uma nova vida. Mas vamos
lembrar um pouquinho sobre os imigrantes de Joinville? Ah, quem sabe que monumento é esse que tem aqui na foto? Alguém sabe me dizer? A gente já conversou sobre isso. É a Barca Colón. É um monumento que foi criado para homenagear os imigrantes que chegaram aqui em Joinville há muitos anos atrás. Olha só, vamos ler um pouquinho sobre isso? Quem passa pela região central de Joinville, próximo à prefeitura, se observa o monumento da Barca Colón e a estrutura urbana ali estabelecida. Foi em 9 de março de 1851, olha só, é a data do aniversário da nossa cidade, na então colônia Dona Francisca, que chegaram os primeiros colonizadores. Eles eram suíços, alemães, noruegueses. Olha a Prof. Fernando aqui na fala. Eles atravessaram o Atlântico para viver um sonho. Fugir de perseguições políticas ou simplesmente recomeçar. Então, nós podemos dizer que em 1851 foi onde vieram morar aqui os primeiros imigrantes alemães. Mas como que isso se deu passagem? Por que eles vieram especificamente para essa região? Nós não podemos esquecer que antigamente Joinville fazia parte do domínio de São Francisco do Sul, não era Joinville. E hoje Joinville é uma das maiores cidades do estado. Opa, a maior. Enfim, tudo isso se deu pelo casamento do Príncipe François e da Princesa Dona Francisca. Isso mesmo! Então, nós temos o privilégio de sermos conhecidos como a cidade dos príncipes e das princesas. Por isso que a Prof vive chamando você de meu príncipe e minha princesinha. Mas, como assim, Prof, eles têm alguma coisa a ver? Vamos ler um pouquinho sobre esse texto? Olha só. A história da colonização de Joinville se inicia com o casamento, em 1843, da princesa brasileira Dona Francisca Carolina, filha de Dom Pedro I, com o príncipe francês François Ferdinand Philippe de Orleans, filho do rei da França, Luís Felipe I. Então, com a união, o casal ele recebeu as terras na região sul do Brasil, equivalente a 25 léguas, eu não sei quantos metros dá isso, denominado Domínio Dona Francisca. Essas terras foram um dote de casamento da princesa, mas, infelizmente, a princesa nunca esteve aqui em Joinville. Legal, né? E alguém lembra o porquê que Joinville tem esse nome? Ah, vocês lembram, né? Vocês são muito espertos. Joinville tem esse nome porque é em homenagem à cidade da França onde morava o príncipe Dom François. Então, lá na França tem uma cidade com o nome de Joinville. E a nossa cidade, ela recebeu esse nome para homenagear o príncipe Dom François. Legal, né? Gente, isso é história, isso é legal a gente conhecer um pouquinho da nossa história, da nossa cidade. E é muito importante. Já no capítulo 5, a gente estuda um pouquinho sobre patrimônios culturais. Patrimônios culturais são bens que pertencem às pessoas. Eles podem ter vindo doados, né? Por exemplo, meu pai me deixou uma casa, né? Herdados de alguém. Mas também existem os patrimônios que são para a sociedade. E aqui na nossa cidade nós temos muitos patrimônios culturais que contam a história. A Prof escolheu aqui essas 4 imagens, mas eu sei que nós estudamos várias delas. E esses patrimônios culturais, eles se encontram nos bairros, certo? No centro da cidade. Aqui a gente tem o Museu da Imigração, a Estação da Memória, o Moinho de Joinville. E também a gente aprendeu um pouquinho sobre diferentes culturas que se encontram na cidade. Só que as culturas, elas são formadas pelos colonizadores que pertencem àquele local, certo? Então, por exemplo, se aquele bairro, aquele local foi colonizado por alemães, automaticamente eles trazem consigo cultura, a cultura que vem da alimentação, certo? Das festas típicas, do modo de falar, do modo de vestir. E a nossa região, ela é embasada muito na cultura alemã, certo? E eles trouxeram com eles muito disso. E a gente percebe pelos monumentos, pela construção, várias coisas que fazem sentido a essa cultura que eles trouxeram
desses países que eles imigraram para cá, para o Brasil. E aqui a prof deixou um pouquinho, por exemplo, sobre a Festa das Flores, a cultura alemã, o festival de dança, que faz parte e que nós devemos manter. Mas como que a gente mantém a cultura, prof? É simples. Nós mantemos a cultura com aquilo que é passado de geração para geração. E só para finalizar um pouquinho sobre isso, chamamos de cultura tudo que aprendemos ao longo da vida, em nossa família, na comunidade em que crescemos, na escola e nos diferentes meios de comunicação e informação. A cultura é expressa nos diferentes tipos de trabalho, de alimentação, nas formas de vestir, de construir moradias, nas crenças, nas músicas, entre outros. A cultura é dinâmica e está sempre em transformação. Há costumes que desaparecem com o tempo, outros permanecem, mesmo com o passar dos anos, mas nunca deixamos de ter cultura. Agora, vamos pegar um pouquinho disso aqui? Há costumes que desaparecem. Por que desaparecem? Porque as pessoas mudam. Prof, mas por que você colocou o símbolo de Joinville ali? Sabe por quê? Porque vem por meio da prefeitura de Joinville, que é a sede que administra a nossa cidade, eles que também mantêm o nosso patrimônio cultural e patrimônio público. São eles que também gerenciam as festas que aqui vão acontecer. Mas eu e você somos responsáveis por manter essa cultura, certo? Pagando em dia os nossos impostos, exigindo melhorias na nossa cidade, manutenção desses patrimônios que são riquíssimos em história, como a gente aprendeu e a gente viu e ainda vamos continuar aprendendo no próximo bimestre. Então são coisas que a gente precisa sempre lembrar, que se eu e você somos quem mantemos a cidade por meio dos nossos impostos, a gente precisa exigir dos nossos governantes que eles mantenham também as nossas tradições, tá bom? Então, esse é o resuminho da nossa aulinha de história durante o bimestre. Se precisar, assista novamente, relembre, estude um pouco mais sobre a história e a cultura, tá bom? E você vai ver que isso é muito legal e divertido. Beijão, amores!